Eu vejo o Flamengo, essa consistência do Palmeiras fundamental, falei muito disso, mas o Flamengo tem, pelo número de jogadores, possibilidades em jogo único, uma certa vantagem. Mesmo ainda tendo o Vitor Pereira, no jogo ele pode levar uma vantagem, porque ele tem praticamente ali 2 times, tem muita gente do banco para trocar, dá para mexer. A consistência do Abel, ele é muito bom também, estratégico nesse tipo de decisão. Salve, salve, nação, vambora aqui, Regina, em mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês. Dessa vez, né, o Flamengo já está em preparação, visando as finais, né, Supercopa, Recopa e o Mundial, com o time principal, né, e o time de base já vai estrear agora no Campeonato Carioca contra o Audax, no Maracanã, por volta de 9, 9h30, por aí, o horário. Então vambora aqui, Regina, todas as notícias da preparação do Flamengo, com o time principal e o time de base também, né. Rapidinho, deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição com créditos. E vambora pro vídeo. Rápido. Tamo junto. O Davi Luiz falou sobre esse começo de trabalho do técnico português. Eu acho que ele é muito direto. Ele simplifica bem os trabalhos e nos explica da melhor maneira possível aquilo que a gente deve desempenhar nos treinos para aplicar nos jogos depois. As dificuldades sempre aparecem, independente do que seja. Eu acho que esse período agora que a gente recomeçou é o tempo necessário para a gente ter boas respostas dentro dos jogos, por isso a gente voltou já ali logo depois do Natal para fazer essa primeira preparação, essa introdução, e agora no mês de janeiro está dando essa melhoria física principalmente para a gente chegar nos jogos e desempenhar aquilo que a gente deve desempenhar, que é ganhar os títulos que tem pela frente, ganhar os jogos que tem pela frente. Tá aí então Davi Luiz, um dos jogadores mais experientes, um dos líderes também desse Flamengo, que já estreia amanhã, né? Não é isso? Contra o Audax, no campeonato estadual. O Vitor Pereira não tem muito tempo não, porque daqui a pouco, fevereiro, já tem o Mundial e tem a Supercopa contra o Palmeiras dia 28. Que tem muita coisa para mudar, para melhorar, mais ou menos manter como vinha no ano passado? Acredito que não, senão não teriam mudado de treinador. Apesar dos títulos, o que você pensa desse início de trabalho com Natália, com essa pressa, vamos dizer assim, né? Não dá para o Flamengo, vou começar devagar, tal. Daqui a pouco já tem jogo decisivo. Na verdade, ele só tem que colocar as ideias de trabalho dele, porque o time titular, muito provavelmente a única mudança seja a saída do Thiago Maia e a entrada do Gerson, se ele for fazer alguma mudança. Acho que essa é o único nome ali. E tem a questão do Rodinei também, que sai daquele time titular da equipe do Flamengo. Agora, fora isso, ele não tem muito o que inventar, né? O time é muito bom, deu muito certo, apesar do desempenho ser cobrado um passo a mais, um patamar acima para o Flamengo. Ele não inventar muito de mudar muitos móveis, porque aí você pode bater a quina do dedinho. Ah, é? Tem isso? Onde outros já bateram, inclusive. Não tem que mexer em nada. Ele era do time campeão da América e da Copa do Brasil. Peraí, não tem que mexer em nada? Então podia ter ficado o Dorival. Então. Ele tem que aumentar o desempenho. No máximo, o Gerson nos jogos, nem no Campeonato Carioca ainda não vai botar o Gerson. Provavelmente não. Talvez valendo taça contra o Palmeiras. Mas em algum jogo do Flamengo, nos últimos anos, e outros clubes também grandes, tem colocado muito mais a molecada, principalmente nesses primeiros jogos de campeonato estadual, né? Nos últimos 2 anos, se eu não estou enganado, o Flamengo começa o campeonato carioca com a molecada da base, sub-23, etc. Ele precisa dar ritmo para a galera pro Mundial. Mas é isso que eu ia falar. Pode até não ser amanhã na estreia, mas vai ter algum jogo do estadual aí que ele vai ter que pôr o time titular, porque ele precisa preparar esse time, ou não? Sim, os principais, os jogos que for conveniente para ele. Acho que menos em relação ao campeonato e mais em relação ao trabalho dele. Tem que ver a assimilação de ideia, né? Agora, não pode mexer, até porque se ele mexe e não dá certo, fica todo mundo falando que tinha um time lá que ele não usou. Então, não é inteligente ele mexer na estrutura do time. Bota a estrutura atual e eu acho que até a entrada do Gerson... Como assim? Desculpa, eu não entendi. Tem um time lá que ele não usou? O Vitor Pereira? Não. Se ele não usa e dá errado, vão falar, tem um time que você não usou. Então, usa o time que tem. Entendi. Usa o time que tem. Quer mexer? Mexe depois, em função de coisas também que o campo fale, eventualmente, se precisar mexer. O Gerson é um caso à parte, né? O Gerson não veio para ficar no banco. Então, no próprio Mundial, no jogo com o Palmeiras, imagino que ele prepare o Gerson para entrar nesse time. Mas, fora isso, o que ele tem que dar é mais
faceirice, né, Caco? É isso que o rubro-negro quer. Antes de tocar a bola para o Caco, você falou o que se espera, né? Viu, Caco? Ele, por exemplo, não pode ter ideias diferentes e pensar, eu adoro um jogador como Bruno Henrique. Não é hora Bruno disso, Henrique não. está voando nos treinos, é consagrado no Flamengo. Por exemplo, ele não pode querer escalar o Bruno Henrique Mas aí de titular? É uma mudança menos traumática, né? Se ele estiver voando nos treinos, for o Bruno Henrique de 2019, ninguém vai contestar. Eu tô com medo de mudanças meio Paulo Souza, assim. Invenção. Não. Isso ele não pode fazer. Muda o lado do O jogador. Ele problema não pode fazer. não é quem vai colocar, é quem tira, Abel. Diga, O problema é quem tu tira do time. Como o time está encaixado, o problema é tirar alguém. Então, se ele começa a mexer e já não tem um bom desempenho no início, o trabalho, ele pode fazer alterações táticas de escalação. Ele está ali para isso. Inclusive, lá na frente, num médio prazo, vai se cobrar isso dele. Tá, mas aí fez Ctrl-C, Ctrl-V, como se diz em computador, do time do Dorival Júnior, ele botou só uma peça ali ou colar, não fez nada demais. Não, ele tem que fazer alguma coisa. Mas tem que ser a conta gotas, aos poucos. Ele não pode já de cara sair mexendo. A única peça, assim, principal é a entrada do Gerson no time. Porque senão ele tá chegando num time que já tá pronto, diferente da situação do Corinthians, quando ele teve que reconstruir. E ele tem que cuidar para não destruir esse time. Porque se ele começa a mexer demais, fazer muita invenção e não encaixa, aí ele vai ter Deixa problema. o campo Eu pedir, continuo né? discordando de vocês três. Sejamos honestos. Eu Quer discordo botar de o Bruno vocês Henrique? três. O time está pronto. Eu, por exemplo, eu teria mantido o Dorival Pereira. Idem. Dorival Júnior. Dorival Júnior. De onde que eu tirei Pereira? Os players, você fez eu uma misturei, né? mistura. Misturei os dois. O que foi com o que veio. Não, eu teria mantido... Obrigado, Natália. Eu teria mantido o Dorival Júnior. E o Agora, Vitor Júnior. Dorival Vocês Pereira é três, ossado, hein? tiveram mais ou menos o mesmo discurso. Não tem que mexer em nada, tá tudo pronto. Mas quando o Flamengo quando o Flamengo trocou de técnico, ele quer que o time jogue mais. Então, Mas E não- para o mas time jogar mais, esse novo técnico não pode mudar? Poder ele pode, pode. mas não Ué. deve no momento. Deixa o campo pedir. Deixa o campo pedir, deixa a galera perceber por que ele está mexendo. Não é hora de Mas invenção. ele não está vendo lá nos treinos o campo pedindo? Alguém me Ele não tem avisou. as ideias dele? Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Ele veio de lá pequenininho, não tão pequenininho. Ele veio de lá grandão. não. Mas não é hora de mexida. Ele vai procurar sarna para se coçar. Vocês vão me desculpar, eu não vejo o Vitor Pereira com esse tamanho todo. Sejamos honestos, o movimento do Flamengo é para melhorar o desempenho, não é para mexer em peças, é melhorar o que já estava bom. Né? O movimento do Flamengo, ao tirar o Dorival Júnior e colocar o Vitor Pereira ô Vitor, tá vendo esse time aqui? Eu quero que você coloque ele a jogar coletivamente e individualmente em outro patamar. Eu não quero que você invente moda, eu não quero que você faça graça. Eu quero que você venha aqui, como já deu, a gente já disse. Outros vieram e mudaram os móveis, deram com o dedinho no móvel e foram Eu não embora. estou falando para ele fazer o que o Paulo Souza fez. Mas, eventualmente, cada técnico tem uma maneira de Sim. pensar. Não tem Os técnicos muito o que anteriores não mexer queriam ali. pôr o Gabigol ao lado do Pedro de jeito nenhum. De repente, ele pensa assim também. Mas não tem muito o que mexer. Fora o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique estiver voando E o nos Gerson? treinos, e o Gerson, não tem mais o que mexer E a nesse decisão da lateral, que a gente fala, né? A decisão da lateral, a saída do Rodinei, você vai decidir ali se vai jogar o Mateuzinho, time. se não vai jogar. E, em princípio, eu vou de Mateuzinho. Então tá bom, vocês estão dizendo que não tem o que mexer na escalação. É. E na forma de jogar? Senão ele não tinha sido Mas chamado. aí é o que fala, é o E desempenho. o que tem que mudar? Aí eles querem o rubro-negro, a diretoria, mais até do que a torcida. A torcida depois comprou. Mas não havia uma grita pela saída do Dorival. A diretoria tomou essa atitude. O que a diretoria Olha, não quer... havia? Perdeu um jogo Não, ali do Avaí. Não havia uma grita fora Dorival, campanha nas ruas. Não tinha isso. Acho que a maioria foi até surpreendida pela coragem da diretoria. Você tem coragem para fazer o que fez também. Sim. Tá? Você compra muita briga. Então, não havia essa grita. Agora, se quer mais qualidade de jogo, quer mais facerice. Tem que aproximar do Jorge Jesus. Tem que aproximar daquilo que o Jesus fez e que o Renato ameaçou quando goleava, antes de ser goleado. Facerice, Caco. Diga, Caco. Muita velocidade, transição rápida, pressão alta, dá para pisar mais, todo mundo pisando mais no ataque, sendo pressão o tempo inteiro. De alguma forma,
O Dorival Júnior fez um excelente time, não é à toa que foi campeão, por isso que não tem que mexer também tanto taticamente, o losango, aquele desenho. Aos poucos tu vai fazendo um desenho diferente, senão tu estraga a pintura que foi o Flamengo em termos de conquistas. Claro que tem algo a melhorar, mas eu vejo mais em termos de postura, mais propositivo, mais ofensivo, mais faceiro. O professor resumiu bem, é mais faceiro, mais Jorge Jesus, não adianta. O torcedor do Flamengo e a gente lembra daquele momento em que o Flamengo ganhava e dava show. Esse Flamengo do Dorival ganhava e nem sempre dava show. É um Flamengo com show que se espera do Vitor Pereira. Você quer um desafio para ele logo de cara? Quero. Essa questão da lateral direita. Como é que vai manter aquela intensidade pela lateral direita sem o Rodinei, do ponto de vista do apoio? Eu acho que já é um desafio para ele. Isso não envolve nomes como Bruno Henrique, como Gerson, como grandes mudanças. Mas é um desafio no sentido do jeito do time jogar. De repente, esse time pode oferecer até menos do que o time do Dorival oferecia. Sim. Na medida que não tem um lateral que apoie tanto, ele vai ter que resolver esse problema. E aí vai ter que mexer. Mas deixa o campo pedir primeiro. De saída, todo mundo sabe qual é o time do Flamengo. Qual é o time campeão da América. Eu sempre faço questão de reforçar isso. Porque, poxa, o trabalho do Dorival foi um trabalho campeão da América e campeão da Copa do Brasil. Pode cortetar o quanto quiser, mas esses resultados ele entregou. Então o sarrafo está lá em cima. Eu tenho uma pergunta. Qual a nota que a senhorita Natália Ferrão... Senhorita. Natália Ferrão... Não, você não começa. Fique na sua aí, por gentileza. Casadona. É senhorita ou senhora? Casadona já. Ah, é? Só não assume. Então eu vou manter senhorita para ela não ficar brava. Obrigada. Que eu quero que ela responda com tranquilidade. Qual a nota que a senhorita Natália Ferrão dá para a temporada de Thiago Maia em 2022? 8,5. 8,5, uma nota alta, hein? 8,5. Você é daquelas exigentes? Sou. Então 8,5 é uma nota altíssima. Para mim? Qual a nota que a senhorita Natália Ferrão dá para João Gomes, temporada 2022? 8,5 também. 8,5. Melhor dupla de volantes da temporada. Perfeito. Você deu nota altíssima para os dois? Sim. Então, se esse senhor que está aqui no nosso telão, Vitor Pereira, chegar e falar, o Gerson joga muito, foi uma grande contratação, mas ele vai esperar e eu vou começar. Já que vocês mesmos disseram que não tem que mudar nada, que deu certo, que é isso, que é aquilo. Para dar 10, então, meu Deus. Vou começar com João Gomes e Thiago Maia, que jogaram muito, que a Natália deu 8,5, que eu estou olhando para a cara do professor dizendo que ele vai dizer que dá 9 para os dois, o Caco vai dar 10. É isso mesmo. 9 para os dois, Adão. Viu como eu sei ler pensamento? Sou mais exigente que o professor. É que pro Gerson eu dou 10. Então eu quero... então vai, quero ver. Receba! 10, ele não pode... Vem cá, ele não pode, de repente, falar... Ele tem personalidade, ele tem moral. Pode. Ele não pode chegar e falar, eu vou começar a temporada com o Thiago Maia e o João Gomes e o Gerson vai esperar. Pode ou não? Mas aí ele reforça aquilo que a gente estava falando, Abel. Aí mesmo que ele não vai mexer, né? Para mim, a grande dúvida é essa. E essa não doerá tanto se colocar o Gerson pela qualidade que tem e o histórico que tem dentro do Flamengo. Mas não vejo nada demais pela qualidade dos dois jogadores, pelo encaixe de time que seja mantido. Calma, Gerson, vai entrando aos poucos. Só que, como o professor falou, o campo vai chamar. Eu acredito que quando o Gerson pisar no campo, começar a jogar com esse time e encaixar, ele fica no time. Ele vai se escalar ao natural, mesmo que não comece jogando. A primeira oportunidade que ele tiver, 2 ou 3, ele vai entrar no time e vai encaixar. E sai, na minha opinião, o Thiago Maia. Deixa o campo chamar primeiro. Não queira inventar a roda. Não ganha nada com isso. Por isso que eu perguntei. Barulho. Você está falando de campo, de deixar o campo falar. Deixa o campo falar. O campo fala o quê de Thiago Maia e João Gomes? Do jeito que a temporada acabou, ótimo o entrosamento. Então deixa o campo falar. Mas se eventualmente o Gerson entra e ganha ao natural, como diz o Caco, e não vamos esquecer que tem gente boa nessa fila do ao natural aí que não conseguiu, né? Tem Vidal. O Vidal, me refiro ao Vidal. Mas eu acho que a tendência é... Bom, não vai faltar jogo, gente do céu. Tem jogo para Chuchu aí, para o Gerson mostrar jogo, para a dupla manter o entrosamento anterior. O Flamengo não tem problema, o Flamengo tem 2 soluções. O Flamengo tem soluções. 2 soluções para cada posição, é isso? É só escolher a solução.
Agora, tem o lado do relacionamento, que a gente falou muito, né? Do relacionamento. O Vitor Pereira tem que também trabalhar com isso. É por isso que eu falei que ele tem que chegar pisando devagarinho nesse sentido, porque nisso o Dorival era muito bom também. Sim. Dorival sai com o elenco do lado dele. Então, o Vitor Pereira também tem que tomar certos cuidados. O que melindra menos? Manter a dupla premiando o que ela vinha jogando ou colocar o Gerson? O que dá menos barulho? Então, mas um técnico com o nome, a bagagem que ele tem, ele se preocupa com melindre, com barulho? A Natália fica indignada parou. com a bagagem do... Que bagagem tem... Não, desculpa, não estou desmerecendo o Vitor Pereira. Ele não foi campeão em todo lugar que ele passou? Não estou desmerecendo... Ele foi campeão no Corinthians? Não. Então, peraí. Que bagagem tem no cenário nacional Vitor Pereira? Ele não tem muito mais nome, bagagem, por exemplo, do que o Fernando Lázaro? Ele não tem moral para fazer o que ele pensa no Flamengo? É isso que eu quero dizer. Eu não sei. Peraí, o que eu estou dizendo, ele não é um técnico que começou ontem. Sim. Não começou ontem, mas eu não vejo ele com essa bagagem, mas essa moral... Mas o que a Natália está querendo dizer é a comparação... Para fazer o que ele pensa? Com o Dorival Júnior, por exemplo, que ganhou 2 taças recentemente. Ele tem ímpeto... Com o Jorge Jesus. Não, ele tem ímpeto e personalidade para fazer o que ele bem entende, porque ele tem convicção no trabalho dele, isso é uma coisa. Agora, dizer que esse cara tem, o Vitor Pereira tem uma bagagem espetacular como treinador, eu não vejo isso. Eu não avalio ele, no futebol brasileiro, como esse supra-sumo. Ele fez, para mim, um bom trabalho no Corinthians. Ele não fez um baita trabalho no Corinthians. Esse Vitor Pereira faceiro não é o do Corinthians. Até porque lá ele não podia ser. Mas não é. Vamos assumir que o Flamengo está chamando o Vitor Pereira anterior. Se está querendo essa facerice. Exatamente. Então é isso, pezinho no chão. E esse ímpeto... Como foi o jogo Corinthians e Flamengo? O primeiro, do mata-mata. Mas nós vamos viver... Como foi? De um jogo, na Arena do segundo Corinthians, tempo. O Flamengo jogou melhor que o Corinthians, na Arena Corinthians. E depois o segundo? Segundo tempo foi do Corinthians, o primeiro tempo foi do Flamengo. O Flamengo não pode ter mirado nisso? Nossa, mas muito pouco. Exato. O outro ganha 2 taças e vai embora? E esse faz um bom segundo tempo e ganha. Ele tem tudo para ser um bom técnico. Você acha que ele não tem bagagem, como a Natália está dizendo? Eu acho que o problema do Dorival é que ele não tem grife. Estou perguntando o Vitor Pereira. Eu acho que ele tem bagagem, mas é uma bagagem anterior a essa última impressão. Exato. Dá a impressão que ele fez o Corinthians voar. Veja bem, eu não estou falando a bagagem. A bagagem dele é óbvio que não é só o Corinthians. É a carreira dele inteira. Aliás, não é o Corinthians, né? Não é o Corinthians. Se fosse só o Corinthians, faceirão... Se a carreira dele fosse só o Corinthians, ele era um técnico principiante. Não, o faceirão... Não é isso que eu estou dizendo. Não, mas o que eu digo de bagagem, para mim, o peso de bagagem para treinador, para ter esse status, é mais pesada. É um jogador, é um treinador que tem histórico em grandes clubes da Europa e que tem passagens boas por esses grandes clubes. Se ele tem essa bagagem toda... Então nenhum dos que vieram tem. Isso é tão relativo. O Abel Ferreira não tem. Mas o Jorge Jesus só tem Portugal. Estou errado? Mas ele colocou bagagem, ele colocou peso nessa bagagem dele aqui, o Abel. Qual técnico veio para o Brasil com essa bagagem que você falou? Só se vier o Mourinho, o Guardiola. A Natália falou de ímpeto. Eu acho... Ele tem ímpeto e personalidade. Nesse caso específico, o tal do ímpeto pode até atrapalhar. Eu acho que ele tem que segurar o ímpeto. Segurar o ímpeto, principalmente quando está conhecendo os jogadores ainda. Ontem foi o primeiro treino. A gente sabe toda a competência que ele tem para dar um treino. Sim. A grande questão, o grande questionamento é como ele vai lidar com pessoas. Essa é a minha discussão nesse trabalho dele. Se for depender só da capacidade técnica, no Flamengo ele tem condição de fazer, inclusive, o que ele chegou no Corinthians sonhando em fazer e em uma semana descobriu que não dava, pelos jogadores que tinha. Então, o problema não é esse. É por isso que eu acho. Analisa primeiro, parte do trabalho que já tem. Mexe depois quando o campo pedir. Quando estiver publicamente justificado, por que ele está mexendo? Sabe por que eu estou falando isso também? Já que estamos citando o Corinthians. Baseado também no trabalho dele no Corinthians. Que quando todo mundo achava, pensava e queria que ele colocasse todos os medalhões, o que ele fez? Ele logo percebeu que não dava. Então... E não teve personalidade ou ele teve medo? Ele chegou e falou, não, vou jogar com um monte de miúdos. Miúdos que é Sim, o termo. É o termo que ele mesmo usa, que são os garotos da base. Preciso de gente que corra mais, não posso colocar só os caras mais velhos ou os consagrados.
É isso que eu estou dizendo, Isso ele tem. assim. Ele tem muita personalidade dizendo e é o convicção seguinte, no trabalho dele. Isso ele tem. Então, exatamente. Para fazer o que ele quiser fazer no Flamengo. E ele tem o isso que eu direito tô de fazer dizendo. isso porque a diretoria do Flamengo traz ele para isso. Ele tem tudo para fazer um bom trabalho. E para tornar a bagagem dele maior do que é. Para mim, ele está com a bagagem de mão ainda. Para tornar a bagagem ali que você despacha, aí ele vai ter que fazer um ótimo trabalho no Flamengo. E eu não estou afirmando, Natália e amigos, que ele tem que fazer. Por exemplo, o Gerson, para mim, tem que jogar. O Gerson é jogador de bola. O que eu estou dizendo é, e não estou querendo adivinhar, não vai me surpreender, é isso que eu estou dizendo. Que eu não tenho informação e também não quero adivinhar. Não vai me surpreender se o Vitor Pereira fizer algumas coisas diferentes pela cabeça dele, pela personalidade dele, que ele tem. Como manter o Thiago Maia, por exemplo, não começar a fazer o Gerson esperar. Porque o Thiago Maia e o João Gomes jogaram muito, e ele pode chegar e falar assim, eu quero continuar com esses dois que jogaram muito. Tá mais do que justificado. Eu gosto mais do cara qualquer pela ponta mudança, correndo Abel, do que que o Pedro. seja Ele feita pode no fazer time... Isso? Oi? Diga, Caco. Qualquer mudança que seja feita no time... que não seja uma invenção, por exemplo, colocar o Everton Ribeiro numa lateral esquerda, ele não vai se complicar tanto assim. Mesmo que ele faça uma alteração logo de cara. Se ele coloca o Bruno Henrique e tira o Pedro, olha, muita gente vai estranhar. Por que o Bruno Henrique já entra de cara? Mas, por um outro lado, o Bruno Henrique tem um histórico, os treinos, ele tem o trabalho para fazer isso. O que eu vejo mesmo é essa questão do ambiente. Ele tem que tentar ser, porque ele tratava com os miúdos e poucos graúdos do time do Corinthians. O time do Flamengo tem muitos graúdos. Então é difícil de administrar isso. E ele não pode ser também, ele tem que ser agridoce, na minha opinião. Não pode ser também tão doce, tão amigo dos jogadores, agridoce, porque aí eles tomam conta. Né? E ele também tem que ser duro em alguns momentos. Esse é o tom que ele vai ter que descobrir, esse é o grande desafio dele, porque o time está encaixado. A questão do ambiente, e ele vai ser cobrado porque o Flamengo vem de 2 taças com o Dorival Júnior. É que o Dorival não tem a etiqueta, aquela made in Europa, né? Ele não veio da Europa. Essa é a diferença. Ele tem que ser o pai que educa. O que você disse, Natália. Que ama, mas educa. Em relação ao que você disse, quando eu falo que ele tem bagagem, eu não estou dizendo que ele é um dos melhores técnicos do mundo. Eu estou dizendo que ele tem experiência na carreira. Suficiente para bancar essas para bancar alguma coisa que ele pense diferente. Eu entendi a sua bagagem diferente. Eu entendi a sua bagagem no sentido de ser grandão, de ser o cara... Não, bagagem assim, ele tem moral, ele não é um técnico que começou ontem, e os técnicos portugueses, quando chegam no Brasil, chegam com... É o que o Caco acabou de dizer. Ele tem uma etiqueta aqui atrás... Sou técnico português, europeu. Eu só me pergunto se então ele tem moral para fazer o que ele pensa. Mais ou menos, e a consequência vem. É óbvio que ele não vai chegar lá e vai tirar o Gabigol, o Arrascaeta. Aí ele vai arrumar para a cabeça. Não, manter os 2 volantes ou colocar o Bruno Henrique são situações plausíveis. Né? Tem argumento para isso. Sim. Botar o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, como lembrou o Caco, e como fez o Paulo Souza, é o tipo de invenção que não pode fazer. Então, ele deve fazer. Eu só acho que não é hora de inventar nada. Não é hora de nada. Até porque tem um Mundial batendo na porta, né? E o Caco ele traz, né? Falando da mudança ali do sistema tático da equipe do Flamengo. Se ele pensa em mudar de um losango para um triângulo e as coisas não funcionam tão bem. Então, isso é um processo de mudança que nem o professor falou. O campo vai pedir, o campo vai responder se ele está dando certo. A hora de fazer esses testes, ele está fazendo no treinamento e ele vai ter que botar isso para jogar antes de colocar em jogos à vera mesmo, né? Antes de... Até para ganhar moral pro argumento, né, Natália? O Dorival, quando chegou, ele colocou um time que não era o dele. Sim. Aí ele falou, quem chegou, desculpa? O Dorival. O Dorival. Falou, tá vendo como não dá certo? Agora é comigo. O próprio Vitor, no Corinthians, quando ele abre mão dos medalhões, era óbvio. Os próprios medalhões sentiam isso. Então, é diferente você fazer certas outras mexidas, que com o tempo ele vai ter que fazer mesmo. Esse caso do Gerson aí, não tem como fazer sem dor. Não tem anestesia. Claro que o volante que sai vai ficar chateado. Ele vai pensar, como a gente falou aqui, poxa, eu fiz um ano nota 9, agora estou saindo do time, sem a chance de mostrar. Então, são escolhas. Ele vai ter que... A própria opção do Pedro... E por que ele vai inventar, né? Contra o Palmeiras, que está encaixado numa Supercopa logo adiante. Pois é. Ali. Por que ele vai inventar
contra um time que já está encaixado com o seu técnico, suas peças. Claro, pode vender jogadores, o Danilo pode sair, o Scarpa não está mais, o Endrick vai entrar, mas está encaixado com o seu técnico. Olha quanto tempo, é o time mais encaixado do Brasil, né? Por que ele vai querer mudar um sistema, jogadores, muitas peças e inventar justamente num confronto que ele tem de cara nesse início de ano aí? Tem que ter um porquê. No Mundial, por exemplo, se chegar a jogar contra o Real Madrid e ele quiser mudar para povoar meio campo, está mais do que justificado. O Real Madrid vem aí, gente. Ele não vai precisar explicar muito, né? Se ele quiser dar uma volantada a mais, faz uma linha povoar de o meio 5. campo lá, dificultar. É isso. Botar 3 volantes, né, professor? Já que o... 4, já que ele tem. O Scaloni botou durante a Copa. Quem tem, usa, né? Já que o Caco falou do Palmeiras, a gente tem uma tela falando sobre essa final aí, sobre essa Supercopa, na verdade, né? Jogos de Palmeiras e Flamengo até a Supercopa. O Palmeiras tem dia 14 o São Bento em casa, depois Botafogo fora, São Paulo, já tem o clássico, dia 22, hein? Em casa, dia 25 o Ituano fora e o Flamengo dia 28. Então são 3, 4 jogos. O Flamengo tem um jogo a mais, né? Tem o Audax amanhã, depois a Portuguesa, dia 15, os 2 jogos em casa, o Madureira fora, Nova Iguaçu em casa e Bangu fora, dia 24. Mas não tem nenhum clássico, né? Não tem nenhum clássico e joga o último jogo 4 dias antes. Palmeiras joga o último jogo 3 dias antes. Quem será que chega mais preparado? Dá para dizer isso? Ou tem que esperar o campo responder? Não, o Palmeiras já tem um trabalho consistente com esse técnico, né? O Flamengo também tem um trabalho e um time consistente, mas não são com esse técnico. Então aí eu acho que faz uma diferença. Pequena a favor do Palmeiras, porque o Flamengo tem muita qualidade, né? Mas é uma diferença. Acho que o que pesa para o Palmeiras é a saída de um jogador coringa que a gente falava ontem, que é o Scarpa. E como o Abel vai conseguir encaixar durante esses jogos que a gente viu na tela, encaixar o time para jogar e não perder tanta característica como foi a temporada brilhante da temporada passada. Caco da Mota. Eu vejo o Flamengo, essa consistência do Palmeiras fundamental, falei muito disso, mas o Flamengo tem, pelo número de jogadores, possibilidades em jogo único, uma certa vantagem. Mesmo ainda tendo o Vitor Pereira, no jogo ele pode levar uma vantagem, porque ele tem praticamente ali 2 times, tem muita gente do banco para trocar, dá para mexer. A consistência do Abel, ele é muito bom também, estratégico nesse tipo de decisão. É uma diferença mínima, cada um da sua forma, mas eu vejo uma vantagem do Flamengo pelo número de jogadores, pelo momento que vivia, nessa coisa de confronto direto. Tanto que o Palmeiras é o campeão nos pontos corridos. E nessa questão de mata ou morre, o Flamengo passou por cima de todo mundo na América do Sul e no Brasil. Claro que a grande diferença é que vocês já citaram, que o Vitor Pereira está chegando agora no Flamengo e o Abel já tem um trabalho consolidado no Palmeiras, mais de 2 anos. Mas tem uma semelhança de que o Abel tem algumas coisinhas ali, uma outra coisinha a mexer, principalmente a saída do Gustavo Scarpa. Quem que vai jogar ali com o Rony, com o Dudu? Tem que decidir isso aí, hein? Talvez tenha até mais... Como quem entrar vai responder, né? Tem essa questão envolvendo aí o Danilo, Sim. Se fica ou não fica Danilo, isso pode descaracterizar. Mas, assim, grosso modo, é muito parecido com os últimos confrontos Palmeiras e Flamengo. É a consistência coletiva do Palmeiras contra os valores individuais do Flamengo. Isso vale para... Estão se defrontando aí desde quando? Final de Libertadores. Toda hora a gente apela para essa história. Porque Mas é isso mesmo. eu vejo na temporada passada um movimento de crescimento no coletivo do Flamengo. A gente fala muito das peças individuais, mas eu vi um equilíbrio maior em relação ao que o coletivo apresentava e o que Então, e o que o homem ganhou com isso? Cada vez... O olho da rua. Em outras palavras, eu ia dizer a mesma coisa. Cada frase de vocês eu fico pensando, então por que mudou? Pois é. Eu tô aqui insistindo, perguntando, questionando, e vocês estão dizendo, não tem que mexer nada. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Aí a Natália falou agora, não, mas na última temporada não foi só individual. Coletivamente, o Flamengo melhorou, cresceu, desenvolveu. Então por que mudou de técnico? Para entender essa mudança... Explica, ainda ganhou... A resposta vai vir na temporada. Para entender essa mudança tem que ser flamenguista. Tem que ser torcedor do Flamengo. É? O torcedor do Flamengo sente coisas, e até somos acusados disso, né? Eles xingam a gente nas redes sociais. Mas, num certo sentido, essa coisa da facerice que se sente falta, é o torcedor
e a diretoria do Flamengo. Numa análise fria, a gente tem que chegar à conclusão de que não haveria por que mexer. Agora, fatores outros, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso foi fundamental. Chega aqui, ó, meu coração. Então, vou falar Poesia, um nome que você adora, professor Celso Zelt. Fala. É o fantasma de Jorge Jesus, que continua. Do desempenho dele. Tem que ganhar dando show? É isso. Do desempenho dele. E repito, não sei se Jorge Jesus, voltando, conseguiria devolver aquele desempenho. Ele mesmo não sabe, por isso não voltou. E eu tenho medo de dois fantasminhas aí. O fantasma do desempenho do Jorge Jesus e o fantasma dos resultados do Dorival. Porque se não vier resultado, alguém há de lembrar. O Vitor Pereira entra no Flamengo para ter esses dois. O desempenho do Jorge Jesus e resultado do Jorge Jesus e o ambiente dele, do Dorival e o resultado do Dorival. Fácil a tarefa dele? Pesado, hein? Ó, daqui a pouco chegando o Sport Center. Nada fácil. Vou mandar um abraço pro Bebel, um beijo. Falar uma coisa, galera, nação. Toda vez que a mídia tem desconfiança em cima do Flamengo de 2021, de 2019 para cá, o Flamengo sempre foi lá e ganhou algum título de expressão. E esse ano eu acho, né, a gente não tem certeza de nada, a única certeza que a gente tem é a morte. Mas eu acho que o Flamengo vai ganhar mais um título de expressão. Ou é o Mundial ou é a Libertadores novamente. Entendeu? A gente espera que seja os dois, né? Mas toda vez que a mídia tem aquela desconfiança, óbvio, alguma parte da torcida do Flamengo tem aquela desconfiança porque é novo técnico, entendeu? Do jeito que ele saiu do Corinthians, mas na minha opinião ele fez um excelente trabalho no Corinthians, com uma nota 7,5, 8, com a espécie que ele tinha, entendeu? Jogadores, os veteranos que eram os melhores jogadores, né? Se lesionava muito, e mesmo assim ele conseguiu levar o time à final da Copa do Brasil e no G4 do Brasileirão. Aí na frente do Flamengo, o Flamengo também não focou muito no Brasileirão, focou nas Copas, que no final conseguiu, né? A desconfiança em cima do Vitor Pereira é gigantesca. O Jorge Jesus já chegou a falar que ele era um dos melhores portugueses. Hoje ele tem condições de provar isso no Flamengo, né? Aquela fala do Jorge Jesus. Vitor Pereira é o melhor português e veio pro Brasil aqui, né? Então ele pode provar isso. Tem todas as condições. Em relação ao Mundial de Clubes, é uma coisa muito rápida. O Flamengo está se preparando. O Mundial de Clubes é daqui a mais ou menos de um mês, né? A final acho que é daqui a final acho que é, se o Flamengo chegar à final também, né? A final acho que é dia 10 ou dia 11 por aí. Então o Vitor Pereira tem tudo para se tornar um grande técnico do Flamengo. Peças, jogadores, ele tem. Falta depender dele próprio, né? Simplesmente isso. Então eu não vou me estender muito aqui não, nação, é isso aí. Tamo junto, o Flamengo vai estrear já agora, né? Ou famosa amanhã, dia 12, né? Vamos dizer assim, dia 12 de janeiro, contra o Audax. Apareceu o calendário do Flamengo ali, até o jogo contra o Palmeiras, né? Pela Supercopa, o Flamengo vai disputar 5 jogos, Palmeiras 4, até a data do jogo, que é dia 28. O Flamengo, ele leva um ligeiro favoritismo. Vou botar ali 55% a 45% para o Flamengo, né? O Flamengo tem uma porcentagem um pouquinho maior do que o Palmeiras. O coletivo do Palmeiras, o coletivo é muito forte, joga bastante tempo, mas o coletivo do Flamengo também é forte. E uma coisa que pesa muito, o individual do Flamengo e o banco. Isso é uma coisa que ninguém tem na América do Sul, né? Que é o banco e o individual muito forte. Só o Flamengo tem. Isso a gente pode prever aí, olhando os jogadores substitutos, né? Simplesmente assim. Então é isso aí, tamo junto. Espero que o meu áudio esteja saindo alto aí para vocês aí, né? Ou baixo, não sei. Depois vocês me dizem aí se o áudio está sendo áudio. Se o áudio está sendo alto ou baixo, depois vocês me dizem aí no comentário. Mas é isso aí e tamo junto. Valeu, até os próximos vídeos. Se você for novo aqui no canal, beber minha água, tem corte aqui. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É isso aí, tamo junto. É nóis. Valeu!